hoje tem muito conteúdo. E aí, por conta disso, a gente tem que começar logo e talvez tenha que estender um pouquinho para eu poder fechar o assunto, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês é que, assim, eu estou sentindo que está havendo um certo desânimo, né? Mas, assim, eu estou fazendo essa reclamação, entre aspas, mas parece que os outros professores também estão sentindo isso, tá? Ou, por exemplo, aqui aquelas perguntinhas que eu faço. Da última aula, eu acho que são umas 4 ou 5, poucas pessoas comentaram, fizeram as respostas. É tanto que eu ia conversar hoje sobre isso, nem vou deixar para a aula seguinte. Então, eu estou vendo que está havendo um certo cansaço. Mas aí eu peço a vocês um esforço adicional, porque estamos na reta final, e essa etapa é uma etapa, todas são importantes, mas essa é mais importante ainda, porque em muitos casos, quem faz esse dimensionamento do sistema de esgotamento sanitário é o engenheiro civil, né? Tanto o engenheiro civil como o sanitarista podem assinar esse tipo de projeto, mas em muitos casos é o engenheiro civil, tá? Então, pensando no futuro profissional de vocês, mas pensando no agora, que é... Gente, quem é Deilane Muniz, que está querendo entrar na aula? Eu vou aceitar, porque pode ser alguém no computador dessa pessoa, né? Enfim. Então, mas pensando na nossa... na necessidade imediata de vocês, é 35% da nota. Então, vamos tentar não desanimar. E aí, para dar um incentivo um pouquinho a mais a vocês, na aula de sexta-feira, não vai ter aula, né, como já estava programado, mas em vez de deixar vocês livres assim, eu vou passar uma atividadezinha, tá? Que é basicamente continuar o que a gente vai começar hoje, mas em vez de deixar vocês livres assim para fazerem quando quiserem, eu vou pedir que na sexta-feira, na verdade eu vou deixar aberto o sistema até a segunda, mas que vocês peguem essa aula da sexta-feira para fazer essa atividade. Porque não adianta eu liberar o projeto que vocês têm que fazer se vocês primeiro não aprenderem a dimensionar. Só vai embolar tentar fazer o projeto sem saber dimensionar antes, tá bom? Então, sexta-feira não tem aula, eu vou passar essa atividade, né, para forçar vocês a fazerem a tarefa. E na terça-feira não estava programado aula, mas eu vou estar aqui para tirar dúvidas da atividade, não propriamente do projeto, mas do dimensionamento do conteúdo que eu vou passar hoje, tá bom? Então, eu vou começar a gravar a aula para passar o conteúdo para vocês. Todos aceitam a gravação da aula? Ok? Vou entender o silêncio como sim. Thalita, sim. Tarcísio, sim. Então, ótimo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Meu computador também hoje está... está bem lento. Vamos lá. Hoje... Hoje nós vamos falar sobre o dimensionamento da rede de esgotamento sanitário, tá? E o nosso material bibliográfico é esse que está exposto aqui, tá, gente? A NBR é uma NBR antiga que fala sobre projetos de redes coletoras de esgoto. Na verdade, se vocês ficarem com dúvidas sobre terminologia, aí vocês podem consultar essa NBR. Mas eu não vou disponibilizar para vocês aí encontrem da maneira que acharem melhor. O que eu vou disponibilizar são esses 3 materiais aí. Essas aulas da professora Gessina, uma aula sobre recomendações para o projeto de dimensionamento, outra aula que é falando do dimensionamento propriamente dito, e vou disponibilizar, na verdade já disponibilizei, o capítulo 8 do livro do professor José Almir, tá? Esses dois, o 2 e o 3, estão disponíveis na internet, mas esse aqui não. Só que como vocês não têm acesso à biblioteca, eu copiei apenas esse capítulo 8, então eu peço que vocês não distribuam,
porque é apenas para uso aqui na disciplina. Em todo caso, essas aulas aqui estão baseadas na aula do professor José Almir, e o dimensionamento que eu vou fazer também, que eu vou começar a desenvolver, é desse mesmo livro, tá bom? Está com música aqui, deixa eu tirar essa música. Deixa eu tirar aqui. Pronto, vamos lá. Para o pessoal que não está presente na aula, o dever de casa é só enviar uma foto com a resolução desse trecho 1 que a gente vai fazer, tá bom? Por favor, no assunto, coloque, tá? O código da disciplina 7050, para eu me lembrar o que é. Para eu poder depois poder contabilizar as presenças, certo? Alguém tinha solicitado entrar? Deixa eu ver. Não, todo mundo entrou. Então vamos lá. Gente, quem fez a atividade da última videoaula? Oi, alguém falou? A senhora estava apresentando a tela? Não estava aparecendo, não? Não. Obrigada por me avisar. Então vamos começar de novo. Deixa eu apresentar aqui. Pronto. Estão vendo minha tela? Agora sim. Que bom. Então, gente, só recapitulando aqui, o material bibliográfico são esses 4 aqui. Esses dois, aliás, são baseados nesse capítulo 8 desse livro do professor José Almir, e aquelas recomendações que eu já havia falado. E para o pessoal que não vai poder assistir a aula agora com a gente, que vai assistir depois, o dever de casa é enviar uma foto do caderno ou da planilha que eu enviei para vocês e pedir que vocês imprimissem ou escrevessem aí no caderno com essa resolução. Então, quem fez a última videoaula, que foi falando sobre a rede de esgotamento sanitário, né? A gente falou dos tipos de rede, falou dos órgãos acessórios. Hoje o que a gente vai falar é como determinar os parâmetros para essa rede, né? Não é simplesmente dizer que precisa fazer esgotamento sanitário. A gente precisa decidir o tipo de material, que a gente também viu na videoaula, quais são os materiais utilizados para a rede coletora de esgoto, mas a gente precisa determinar outros parâmetros, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Aqui eu tenho só a foto de um coletor, esse aqui é um interceptor, né? A gente vê aqui que ele tem um diâmetro relativamente grande, se a gente olhar aqui para o tamanho das pessoas. Vou colocar aqui. Aqui houve também uma escavação, e se vocês observam, há uma certa inclinação, então a gente tem que determinar esses parâmetros, né? Diâmetro, inclinação ou declividade do condutor. Aqui tem só uma base para suportar, pode ser uma base, mas pode ser também um órgão acessório, tá? E a gente vai determinar a profundidade que esse órgão acessório, essa singularidade tem que estar. Então, são esses os parâmetros que a gente vai ver. Nesse primeiro conjunto de slides da professora Gersina, ela faz algumas recomendações para o projeto e dimensionamento da rede. Na verdade, o que ela faz é um apanhado do que a norma prescreve, tá? Então, vamos entrar aqui. Agora. O hiperlink não quer. Agora vai. Então, vamos lá. Como eu falei, a aula dessa professora eu coloquei aí no Google Sala de Aula, tá? E vamos lá. Aqui ela apresenta, como eu disse, né, retomando o que está lá na norma, as principais recomendações que o projetista deve observar. Em outras palavras, o que é que a gente precisa determinar, né, calcular,
para se fazer um projeto de uma rede? Primeira coisa é a vazão, tá? A gente precisa saber a vazão que vai ser necessária para ser coletada daquela região. Do mesmo jeito que a gente determinou a vazão necessária para abastecer a população com água potável, agora a gente precisa determinar a vazão de que a rede vai receber do esgoto que é produzido. Como consequência dessa vazão, a gente tem o diâmetro. Só uma dúvida, vocês estão vendo o que eu estou apresentando ou não? Sim. Sim, certo. A lâmina d'água máxima, por que essa lâmina é importante? Porque a rede de... Oi. Desculpe interromper, mas é no slide, né? A senhora está na parte do slide. Eu estou apresentando um PDF. Aparece ou não? Agora. PDF não. Não? Não. Então, deixa eu interromper e colocar, ver se aparece esse PDF. Hoje, quanto mais coisa... Pronto, vocês veem agora esse... Eu estou passando aqui as páginas, rapidamente. Vocês estão vendo? Passar a página? Agora sim. Agora sim. Pronto. Obrigada pela resposta. Então, precisamos, né, desses parâmetros: vazão, diâmetro, lâmina d'água máxima, declividade mínima, né, que é aquela tensão trativa, que é também conhecida como tensão de arraste, que ela é decorrência da velocidade em que a água, né, o esgoto vai passar, a velocidade de escoamento, a velocidade final e a crítica, tá? Porque esse esgoto também não pode ter uma velocidade muito elevada, porque senão pode causar erosão nos órgãos acessórios. Profundidade e recobrimento do coletor, tá? A gente deve determinar a que profundidade ele vai ficar, quão enterrado ele vai ficar, e essa espessura de terra, de material recobrindo, para evitar, entre outras coisas, que essa tubulação seja esmagada pelo peso, por exemplo, dos veículos. Também devemos determinar poço de visita, mas outros órgãos acessórios, que vocês já viram na videoaula passada. Determinar a posição dos coletores e dos interceptores e também os coeficientes, que na verdade esses coeficientes são importantes aqui na determinação da vazão. Ok? Então, vamos lá. A vazão. Na videoaula eu já mostrei, né, a equação para determinar a vazão. Alguém se lembra? A vazão de esgoto, ela é composta por 3 vazões. A vazão de esgoto que chega a uma estação de tratamento, ou a vazão que a gente vai usar na tubulação. Alguém se lembra quais são esses 3 elementos da vazão? Damares? Lembro não, professora. Não? Marina, lembra? É a vazão média de infiltração e a industrial. Isso. A vazão média, né, a vazão doméstica média, a vazão de infiltração e a vazão industrial, que pode ou não ter, né? Então, a vazão depende disso. Só que, às vezes, principalmente no início do trecho, a vazão é tão pequena que a norma determina que a menor vazão que a gente vai considerar vazão do projeto é de 1,5 litros por segundo, tá? Se a gente calculou essa vazão e foi inferior a 1,5, a gente adota como a vazão de projeto sendo 1,5. Aí eu vou passar, que eu já falei, né? Em relação ao diâmetro, tá? A norma recomenda que o diâmetro mínimo da rede é de 100 milímetros, tá? Porque, na verdade, é o diâmetro mínimo, é o diâmetro de esgoto que a gente vem de um vaso sanitário, tá? Então, no mínimo, vai ter 100 milímetros. Mas algumas concessionárias adotam valores maiores, por diversas justificativas. Algumas justificativas, por exemplo, é que o pessoal coloca muito resíduo, muito rejeito dentro da rede de esgoto. Então, para evitar, normalmente a justificativa é essa, para evitar entupimento, se colocam diâmetros mínimos maiores. É claro que à medida que a rede vai recebendo contribuições, né,
as residências ligando ao longo da rede, esse diâmetro vai aumentando. Como eu falei, a lâmina d'água, tá? A lâmina d'água, a gente dimensiona a rede para que, no máximo, a gente tenha uma ocupação do diâmetro do coletor de 75%. Então, o ideal é que seja realmente até 75%. Mais do que isso, a gente vai ter problemas com surgimento de sulfetos e aí causando corrosão na tubulação. Além do risco da pressão, né, de trabalhar com o trecho com sobrepressão. A declividade, tá? A gente calcula a declividade, é bom que a gente obedeça a declividade do terreno, mas às vezes o terreno é muito acidentado ou é muito plano, a gente precisa fazer uma certa declividade, porque senão os sólidos presentes no esgoto vão vão assentar, vão sedimentar no fundo e vai ocorrer o risco de entupimento. Então, é preciso que haja uma declividade da tubulação. E aí a gente calcula a declividade do próprio terreno e calcula a declividade mínima, né? Que a norma recomenda que a declividade mínima seja dada por essa equação aqui, tá? Essa equação aqui como sendo essa vazão aqui, a vazão de jusante no início do plano, com no mínimo aquela vazão de 1,5 litro por segundo. E a declividade do terreno é dado pela diferença de cota, né, a montante e a jusante, dividido pelo comprimento do terreno. Gente, eu estou passando rápido assim, porque a gente vai fazer cada uma desses parâmetros, a gente vai calcular, tá bom? Mas se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, a gente está vendo aqui a declividade mínima. Deixa eu adiantar aqui. A declividade ela é importante a gente observar também para não colocar altas declividades, porque quanto mais declividade, quanto maior a declividade, maior a profundidade dos coletores, tá? E aí, quanto mais profundo o coletor, maior vai ser a escavação. Então, vai ter mais custos. E pode ser que também a gente precise, lá no final, de elevatórias, porque fez uma inclinação tão grande que o último coletor ficou lá muito profundo, precisa fazer um recalque para poder mandar o esgoto para a ET, tá? Para a estação de tratamento de esgoto. A tensão trativa ou tensão de arraste, como eu falei para vocês, é importante ser calculada porque as partículas sólidas podem se depositar no fundo do coletor, então é preciso a gente calcular para saber se vai precisar mudar a declividade ou o diâmetro do condutor, tá? A gente calcula a tensão trativa por essa equação aqui, tá? Relação entre peso específico, raio hidráulico e declividade do terreno, sendo que o raio hidráulico a gente calcula, a gente determina, aliás, por uma tabelinha que eu vou mostrar daqui a pouco a vocês, e o peso específico do esgoto vai variar muito, mas a gente vai adotar o peso específico da água, que vai ser 10⁴ Pascal, né, ou 10⁻³ aqui, quilograma por metro cúbico, quilograma força. Continuando, deixa eu passar. Eu falei para vocês, né, a tensão trativa também é importante por causa do sulfeto de hidrogênio ou do gás sulfídrico. A acumulação desses sólidos no fundo do coletor vai permitir que esses sólidos comecem a se degradar, e aí, pela ausência do oxigênio, vai formar esse sulfeto aí e pode causar corrosão. Aí tem até, deixa eu ver se eu acho aqui, algumas figuras, tá? De interceptores que foram corroídos por ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico não foi lançado na rede, ele foi formado na rede por causa de uma baixa tensão trativa, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu queria mostrar daqui. Só a velocidade crítica, tá? Que é dada por essa equação aqui. E a velocidade final do condutor, que a gente calcula, deve ser inferior à velocidade crítica. Se isso não acontece, a gente tem que mudar
o diâmetro do condutor, tá? Então, pronto. Só esses coeficientes, não. Dessa apostila que eu queria mostrar, era isso aqui, era isso aí. Agora, da outra apostila, que eu acho que eu vou ter que abrir, da outra apostila, só um instante que eu vou abrir, que eu esqueci que o hiperlink não funciona aqui. Por enquanto, alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Vocês viram que agora tem uma funçãozinha de levantar a mão? Achei. Quem quiser pedir a palavra, levantar a mão, mas como somos poucos e vocês quase não falam, quem quiser falar pode abrir o microfone e falar mesmo, tá bom? Pronto. Muito bem, Ademilton, que bom que você falou comigo. Gente, eu vou parar essa apresentação, porque agora eu vou colocar vou apresentar outro slide, na verdade, PDF. Já estava mostrando para o novo que se abriu. O novo? Foi a outra aba. Foi? Pronto. Que bom, então. Pronto. Estão vendo aqui essa apresentação que o título é Dimensionamento da Rede de Esgoto? Pronto. Ótimo. Então, vamos lá. Para dimensionar a rede de esgoto, na verdade, o que a gente vai fazer é calcular cada um desses elementos que a gente viu, né? Mas é um dimensionamento, existem software, tá, gente, para isso, só que a gente não vai usar, a gente agora vai fazer na mão, mas vocês no projeto podem fazer no Excel, tá bom? Mas eu recomendo que primeiro vocês façam um trecho ou dois na mão para sentir bem o que é que vocês estão fazendo, para quando colocarem as equações no Excel, saberem se o resultado que está surgindo lá é um resultado dentro do esperado, tá bom? Então, para dimensionar a rede, a primeira coisa que a gente precisa é definir o traçado. Então, como estava colocado lá na videoaula, existem vários traçados de rede, né? As redes, aquela radial, perpendicular ou em leque. Primeiro, a gente define o traçado. Esse traçado vai ser definido basicamente devido à topografia, tá? Depois que a gente traçou a rede, a gente vai numerar os trechos. Essa numeração dos trechos o trecho é o pedaço da rede entre um coletor e outro, tá? E quando eu tenho um encontro, né, eu tenho uma rede que vem nesse sentido e outra que vem perpendicular. Então, isso aqui é um trecho, isso aqui é outro trecho. Aí tem aqui o encontro, podem se encontrar através de um posto de visita, por exemplo. Então, tem que numerar esses trechos. Isso é importante porque a gente precisa, para calcular um trecho 2, a gente precisa dos dados de vazão, de declividade do trecho 1. Então, como é uma sequência, a gente precisa numerar isso de uma forma lógica, né? De uma forma crescente, tá? Então, a gente precisa calcular a vazão a ser esgotada, mas essa vazão tanto na etapa inicial quanto na etapa final do projeto. Então, uma rede de esgoto, ela é projetada para durar muitos anos, né? 20, 30 anos, e ao longo desse tempo a população vai aumentando. Então, é preciso que a gente dimensione a rede para que ela atenda pré-requisitos tanto na fase inicial quanto na fase final. Por exemplo, aquela tensão trativa, ela deve funcionar desde o início. Então, a gente tem que pensar nas vazões iniciais. Mas o diâmetro, ele deve suportar o esgoto até o final da população que foi dimensionada. Então, a gente precisa da vazão final. Então, por isso que vocês vão observar aí na planilha que eu pedi para vocês copiarem, que tem assim, vazão de montante, vazão de trecho, vazão de jusante, vazão de projeto, inicial e final. Exatamente por isso, porque tem coisas que a gente precisa da vazão inicial, outras coisas a gente precisa da vazão final.
E aí a gente vai usando essa planilha para ir preenchendo, né? A planilha já nos dá um indicativo do que a gente precisa ir calculando. Início de plano. A vazão do início de plano vai ser dada pela vazão doméstica no início, né, pela população inicial, vazão industrial inicial e vazão de infiltração inicial. Esses dois aqui não costumam mudar ao longo do plano, tá? Mas é importante que o projetista, né, de verdade, né, na realidade, ele veja qual é a indicação do plano diretor para a implantação de indústrias naquele local. Porque se o plano diretor permite a implantação de indústrias, é necessário que a gente, né, dimensione a rede para suportar a implantação dessas indústrias. E também, né, é importante saber, no momento atual, quais são as indústrias existentes, quais são as vazões dessas indústrias. Normalmente se obtém esses dados aí nos alvarás, nos licenciamentos dessas indústrias, se tem a ideia da vazão de esgoto. Tá? A vazão então, a vazão inicial, ela vai ser dada por essa equação aqui, tá? O coeficiente de retorno, tá? Alguém lembra o que é esse coeficiente de retorno, gente? Tayana, que eu estou vendo agora que chegou, lembra o que é o coeficiente de retorno? Acho que a gente falou na aula passada também. Oi, professora, eu não cheguei agora não, minha internet que caiu. Não, é porque eu só vi você agora. Só apareceu a sua foto para mim agora, porque Tá. fica mudando aqui o mosaico. Você lembra o que é coeficiente de retorno? Não sei explicar. Não? Vamos lá. Brenda, lembra o que é coeficiente de retorno? Eu tava aqui tentando lembrar, não lembro não. Eita, menino, você, não me convidem para a formatura de vocês, porque eu vou fazer pergunta e se não souber responder, eu vou suspender o diploma, viu? Imagine, daqui a 10 anos, quando forem projetar, não vão lembrar mais de nada. Vamos lá, alguém me ajude aí, o que é coeficiente de retorno? Eu só lembro que é um valor fixo, professora. Eu não lembro quanto é. A quantidade de água que vira esgoto. Isso. Isso, muito bem. Mas Marina não vale não, porque ela viu isso em qualidade da água 2, vê isso em um monte de disciplina. É verdade. Né, Marina? Até resíduos sólidos tem nada a ver, eu também falo do coeficiente de retorno, eu acho. Enfim, coeficiente de retorno, gente, é isso que Marina falou mesmo, tá? É aquela quantidade de água que a gente recebe da Embasa, que a gente devolve para a Embasa em forma de esgoto, tá? Como o Tarcísio falou, a gente utiliza um valor fixo. Na verdade, não é, na prática, um valor fixo, depende dos hábitos da população, né? Uma casa que tenha, por exemplo, muito jardim, a quantidade de água que vai lançar como esgoto vai ser menor. Uma casa que pratique reuso, tá? Então, o coeficiente de retorno vai ser menor. Mas esse valor que a Embasa usa para fazer a cobrança da conta da água e de esgoto da gente é fixo e é em 80%, tá? Então, o C aqui vai ser 0,8. O PI é a população de início de plano, né? De quando vai começar a projetar. O QI é ou cota per capita, enfim, demanda per capita de água, é a quantidade de água que as pessoas consomem. Então, a quantidade de água per capita vezes a população, vezes o coeficiente de retorno, eu vou ter a quantidade de esgoto. E aqui a gente multiplica por K2, que é um coeficiente de máxima vazão horária, tá? Exatamente para que não corra o risco de um horário de pico de vazão a tubulação não suportar. Então, é dado por essa equação aqui. Na vazão de início de plano, a gente só usa o coeficiente K2. Na de vazão de plano é que a gente usa K1 e K2.
Tá, meu filho pediu para avisar que ele também está prestando atenção na aula. Daqui a pouco eu vou fazer pergunta para você também. Não. Se tá assistindo a aula, tem que responder, tá? Eu também tô ocupado com o meu negócio de ciência. Ok. Ó, gente, a gente pode calcular a vazão dessa maneira pela população e a contribuição per capita, mas a gente pode usar também essa outra equação que a gente usa por área a ser esgotada, tá? Em vez de usar a população propriamente, diretamente, a gente usa área vezes a densidade populacional, que no final, área vezes a densidade populacional dá a população, tá? Mas é só para mostrar a vocês que existe essa possibilidade quando a gente não tem a população, o valor específico da população, a gente faz por uma estimativa de densidade média populacional vezes o tamanho da área. E a final de plano vão ser aqueles 3 mesmos elementos, vazão doméstica, vazão industrial e vazão de infiltração, sendo que agora a vazão doméstica a gente vai observar tanto o coeficiente de vazão máxima horária, quanto o coeficiente de vazão máxima diária, né, por dia. Deixa eu ver mais. Tá. Aí vamos começar. Primeira coisa, vocês têm em mãos aí a planilha que eu pedi para vocês imprimirem ou escreverem? Eu tenho. Sim. Muito bem, sim. Eu acho que só vai falar quem tem, né? Quem não tem, quem vai confessar para mim que nem ligou para o e-mail que eu mandei. Olha, alguém levantou a mão, mas essa função não é boa não, que eu não vejo. Thalita levantou a mão. Thalita, parabéns por ter confessado o seu pecado, mas criei vergonha. Brincadeira. Mas realmente é necessária essa planilha, tá? Porque se a gente for parar na aula para escrever a planilha, nem todo mundo tem impressora, ou como eu tenho impressora e a impressora não funciona, vai perder um pouco de tempo na aula, tá? Então é bom já ter essa planilha em mãos, porque é essa planilha que a gente vai usar para... a gente vai responder essa planilha hoje, pelo menos o trecho 1, eu espero. Vamos correr que acho que dá tempo. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que tem na planilha é aqui o trecho 1, tá? A coluna 1, que é o trecho. Então, o trecho, a gente vai anotar o número dos trechos, tá? O que é que se recomenda? Que eu tenho imagina aqui que eu tenho meus 3 dedos, isso aqui é uma rede coletora, tá? Eu tenho aqui vindo essa rua, se junta, isso aqui é o interceptor. Não sei se vocês estão vendo. Então, aqui seria trecho 1, aqui seria trecho 2 e aqui seria trecho 3. Só que nesse trecho aqui eu tenho um posto de visita. Deixa eu virar aqui, pronto. Aqui é um posto de visita. Então, eu vou ter trecho 1.1 e trecho 1.2, tá? Lembre que eu falei que cada trecho é compreendido entre uma singularidade e outra. Então, aqui a gente vai colocar os trechos de acordo com como a gente dividiu. No trabalho que eu vou passar para vocês, assim como no exercício que a gente vai fazer agora em aula, os trechos já estão numerados, tá? Mas serve para vocês aprenderem, se atentarem como é que deve numerar os trechos. A coluna 2 é simplesmente anotar os valores da extensão de cada trecho, tá? Trecho 1 tem 50 metros, trecho 1.2 tem 75 metros. Na prática, a gente vai medir isso pela planta que a gente tem do trecho a ser esgotado. A coluna 3 é uma coluna que a gente vai colocar a taxa de contribuição linear inicial. Como é que a gente calcula essa taxa de contribuição linear inicial? É parecido com o que a gente fez lá no começo, aquela taxa em marcha da distribuição de água, tá? A gente vai pegar a vazão e dividir pelo comprimento total, o L total, da rede, tá? Então, é assim que a gente calcula a contribuição inicial e final. Então, a inicial vai ser com a vazão inicial e a final, que deve ser isso aqui,
obviamente, com a vazão final. Então, veja que aqui como é que está distribuído, tá? A taxa de contribuição, aí eu tenho aqui, nessa célula de cima inicial, na célula de baixo final. Depois a gente vai para a coluna 5, que é a vazão do trecho, tá? A vazão, veja que eu pulei a coluna 4, tá? A coluna 3 é a taxa de contribuição, a coluna 4 é a vazão de montante, vamos já falar dela. Vamos pular para a coluna 5, que é a vazão de trecho, que é simplesmente multiplicar a vazão em marcha ou a vazão do trecho dividido pelo comprimento do trecho, tá? E aí a gente faz também inicial e final. Aí a gente volta para a coluna 4, que é a vazão de montante. Do mesmo jeito que a gente teve que fazer aquele raciocínio lá no sistema de abastecimento de água, ver quem é montante, ver quem é jusante, porque a montante de um é a jusante do outro, a gente precisa fazer isso aqui também, tá? E é por isso que a gente começa a resolver o dimensionamento pelas pontas, tá? Porque nas pontas, nos inícios de trecho, a vazão de montante é igual a zero, tá? Então, no primeiro trecho, a vazão do montante vai ser zero, a vazão do trecho a gente vai calcular, né, pela taxa que a gente determinou, e a vazão de jusante vai ser a soma delas duas, mas a gente chega já. Então, a gente tem alguns casos de vazão de montante. Quando é o trecho de cabeceira, alguém quer falar? Não? Alguém abriu o microfone e desistiu? Oi, Jéssica. Jéssica está aparecendo para mim agora. Oi, professora, desculpa o atraso. Não, eu nem sabia que você chegou. Não tem problema, não. Eu não sabia que você chegou agora. Não. Mas está dando para acompanhar, Jéssica? Tá, sim, tá tranquilo. Tranquilo, né? Que bom. Então, vamos continuar, tá, gente? Então, para a gente determinar as vazões de montante. Pronto, aqui a gente tem o trecho 1, né, que é dividido em trecho 1,1 e trecho 1,2, e o trecho 2,1, porque vem aqui em perpendicular ao trecho 1. A vazão de montante do trecho 1,1 vai ser igual a zero, né, porque é um trecho de cabeceira, um trecho de ponta. A vazão de montante do trecho 2,1 também vai ser igual a zero, que também é um trecho de ponta, um trecho de montante, de cabeceira. Mas a vazão no trecho 1,2, quem é que vai ser? João Gabriel. Ixi, vá, responda, Tarcísio. Não quero inibir você. Vai ser a vazão do trecho 1,2 mais a soma de 2,1 e a vazão e o trecho 1,1. Isso, vamos lá. Então, a vazão de montante aqui no trecho 1,2 vai ser igual à vazão de jusante do trecho 1,1 mais a vazão de jusante do trecho 2,1, tá? Então, por isso que é importante a gente começar pelas cabeceiras. Não adianta você tentar responder a sua planilha. Primeiro eu faço o trecho 1, depois o trecho 1,2. Não dá para responder, nesse caso aqui específico, não dá para responder o trecho 1,2 sem ter feito o trecho 2,1, ok? Então, isso aqui só fez repetir o que eu já tinha falado. Esse aqui que é a soma, enfim. Outros trechos, aqui, por exemplo, deixa eu ver, a vazão está vindo para cá. Esse trecho aqui, se esse vem para cá, esse vem para cá e esse vem para cá, a vazão no trecho 1,2 vai ser igual à soma desses três. Enfim, a vazão de montante vai ser sempre a vazão de jusante do anterior ou dos anteriores, né? Se tiver mais trechos. Então, continuando, vazão de jusante, como eu também já falei, vai ser igual à vazão de montante mais a vazão do trecho. E depois que a gente determina a vazão de jusante, deixa eu pular aqui também, que é a mesma coisa, tá? Às vezes vai precisar somar de outros trechos. Se tiver uma vazão concentrada, pode precisar somar também, tá? Vamos para a vazão de projeto, tá, gente? Quem é que vai ser a vazão de projeto? A rigor, assim, de modo geral, a vazão de projeto vai ser a vazão de
jusante, tá? Porque, veja, o esgoto vem de montante para jusante. Ele tem que ter um diâmetro para que o esgoto a montante, e tanto o esgoto a montante quanto a jusante, possa passar por essa tubulação, tá bom? Então, a rigor não, de maneira geral, a vazão de projeto vai ser igual à vazão de jusante. Só que, às vezes, principalmente em trechos de cabeceira, essa vazão de jusante é muito pequena. Então, nesses casos, a gente entra aqui no caso 1, a gente vai adotar o valor de 1,5, que é o que está previsto lá na NBR, ok? Aí aqui a gente tem uns exemplos, tá? Por exemplo, aqui a gente tem nessa tabela que a vazão de jusante, de início e de final são inferiores a 1,5. Então, o valor que a gente utiliza como vazão de projeto é 1,5. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que eu estou aqui apontando para umas vazões aqui? Sim. Sim. Pronto. Então, a gente está vendo aqui, vazão de jusante, 1,6, 1,62 e 1,7. Então, o que é que a gente vai adotar como vazão de projeto? 1,62 e 1,7, porque são maiores que 1,5. Pronto, respirei. Depois de calcular a vazão de projeto, a gente calcula a declividade de projeto, tá? Quem é que vai ser a declividade de projeto? A gente precisa primeiro calcular a declividade do terreno, depois calcular a declividade mínima, e aí vai ver qual dessas duas a gente vai utilizar, tá? Vamos primeiro calcular a vazão de projeto. Vazão do terreno, que vai ser a declividade... Desculpe, gente, vazão do terreno não, declividade do terreno. Vai ser a diferença de cota, né? Cota montante menos cota jusante, dividido pelo comprimento do trecho. Aí tem uma declividade do terreno. Mas a gente precisa também calcular a declividade mínima, que é dado por essa equaçãozinha que eu já tinha mostrado até anteriormente para vocês. Lembrando que a vazão que a gente usa aqui é a vazão de projeto, tá? Vai ser no mínimo 1,5. E aí, gente, quem é que vai ser a declividade do projeto? Normalmente a gente utiliza, tá? O menor valor, tá? Deixa eu voltar aqui. A declividade do projeto vai ser o menor desses dois valores, tá? Mas às vezes, quer dizer, o menor desses dois valores, contanto que permita o recobrimento, que é o que a gente vai ver mais lá na frente. Porque às vezes se faz uma inclinação tão pequenininha, tão suave, que a cobertura que vai ficar por cima do coletor é muito pequena. E aí, quando os carros começarem a passar em cima dessa rua, os carros vão esmagar o coletor. Então, é preciso calcular essas duas, calcular a profundidade do coletor para ver se com essa declividade atende o recobrimento. Então, é uma coisa, por isso que é um pouco trabalhoso, precisa fazer assim com a mente bem tranquila, porque às vezes precisa voltar, calculou as duas, adotei a mínima. Aí quando eu começo a calcular, vejo que o recobrimento deu menor do que a norma permite. Aí a gente tem que voltar e não usar mais a declividade mínima, usar a declividade do terreno, tá bom? Ô, Pro, Oi. eu achei que usava a outra declividade, a que a gente calcula pelas cotas, só Sim. quando essa desse maior do que a declividade mínima. Na minha cabeça era assim. Mas é isso mesmo. Só A quando gente ela vai- é maior do que a mínima. Sim, Né? então a gente vai usar a menor das duas. Mas Sim, no caso, isso. Se ela der menor do que a mínima, não pode usar, porque a mínima é a tem que mínima. usar a mínima, Isso, a mínima Agora é a entendi. mínima. Pronto. É o caso que nós duas estávamos certas, mas falando de maneiras diferentes. Mas é isso. Gente. A mínima é a mínima. Pronto. Se a do terreno for maior do que a mínima, a gente pode usar ou não a do terreno, tá?
Mas se fosse a do terreno for menor do que a mínima, não dá para usar a do terreno, então tem que usar a mínima. Então a gente pode dizer, vamos sempre usar a declividade mínima? Não, porque às vezes a declividade mínima, né, vai lá na jusante produzir, vai ter como consequência um recobrimento muito pequeno, pouca terra em cima do coletor. E aí o coletor fica desprotegido a esmagamento dos carros passando. Certo, Marina? Entendi, Pro. Pronto, mas qualquer dúvida, aproveita e pergunta à professora Rosa, que você está fazendo o mesmo assunto 2 vezes. Eu fiquei com dúvida exatamente por causa da explicação dela, que eu lembrei aqui agora. Pronto, mas é isso. A mínima é a mínima. Se a do terreno for maior do que a mínima, a gente pode usar ou não a do terreno, tá? Vamos lá. Aí vamos lá. Às vezes, como a gente mostrou, né, numa figurinha lá atrás, eu tenho um trecho que recebe, que está depois de 2 outros trechos, né? Eu tenho um vem assim, outro vem assim, é porque é melhor com quadro, né? Mas não tem um quadro aqui para representar, mas imagine. Pronto, eu venho um coletor assim, outro assim, e vem esse continuando, tá? E cada um deles vem com uma declividade diferente. Qual é a declividade que a gente vai usar nesses casos, tá? Aí, nesse caso, a gente vai usar a maior declividade, tá bom? Mas a gente sempre tem que ver, né, observar se atende ao valor do recobrimento. E a gente chega já lá nesses valores de recobrimento, tá? O diâmetro, gente, o diâmetro também é uma coisa que a gente faz uma estimativa inicial. Com licença. Filho, a hora da aula. Desligue lá o celular e vem para a aula. Então, o diâmetro. A gente adota um diâmetro, né? Vai adotar o diâmetro mínimo que a concessionária, a companhia de saneamento exige. Vai ser de 100 ou 150 milímetros. E aí vai começar a fazer os outros cálculos, tá? De YD, de velocidade, tensão trativa. Se passar em todos esses parâmetros, esse diâmetro que a gente escolheu fica. Se não, né, se não passar em algum desses parâmetros, a gente tem que aumentar o diâmetro do coletor, né? A gente adotou que o diâmetro é 100. Aí começou a calcular, aí viu que o YD, né, aquela lâmina d'água, ficou maior do que 75%. Tá? Ficou 80%. Aí não pode. A gente vai aumentar o valor do diâmetro para que esse valor de YD dê menor do que 75%. Tá? Como é que a gente calcula esse YD, tá? A essa altura da lâmina líquida? Na verdade, a gente não calcula diretamente. A gente vai usar uma tabela, tá? A gente calcula esse valor aqui, que a gente já tem esses dados, vazão de projeto e inclinação ou declividade de projeto, raiz da declividade de projeto, aí acha um valorzinho, aí entra na tabela, não lembro se tem aqui, tem. Aí entra na tabela com o valor do diâmetro e o valor que a gente calculou de vazão e declividade, a gente acha, tá? Qual é o valor que a gente calculou, né? E aí ver qual é o YD. Então, nesse caso aqui, se calculou a vazão e declividade, se deu o valor de 0,030, o valor mais próximo e superior é esse, 0,133, portanto, o YD vai ser 0,2. Como é menor do que 75, quer dizer que esse diâmetro de 150 está ok. Tá? Aí, como eu disse, né, se o valor for maior do que 75, aí deve-se usar um diâmetro maior. Aí iria usar o de 200. Se ainda não der, se usar o 250 e por aí vai. Ok? Depois de calcular essa lâmina líquida de água, a gente vai calcular a velocidade final. A velocidade final, tá? É dada utilizando aquela mesma tabelinha. Nessa tabela aqui, a gente tem o valor da velocidade final dividido por
declividade do terreno, né? Nesse caso aqui, por exemplo, seria 5,3, aí a gente acha o valor da velocidade final. Vamos lá, já falei isso. Agora a gente vai determinar as profundidades em que vão ficar os coletores, tá? Então a gente precisa determinar as cotas dos coletores, a montante e a jusante. A cota do terreno, gente, é só a gente copiar o que está lá na planta, tá? São obtidas na planta com o traçado. Aí a cota do coletor a gente tem que verificar, né, qual é a situação, se é um coletor de cabeceira, né, de trecho inicial, ou se é um coletor em sequência. Porque aí, se for em sequência, a gente tem que usar que a cota montante desse coletor é igual à cota jusante do coletor anterior, tá? E a gente sempre vai usar essa expressão aqui, que a cota do coletor a montante vai ser igual à cota do coletor a jusante menos a profundidade a montante, tá? E quem é essa profundidade a montante? Vai ser o recobrimento, que eu venho falando para vocês faz tempo, desse recobrimento, mais o diâmetro, tá? Esse recobrimento vai ser de 60 centímetros ou de 90 centímetros, dependendo de onde está assentado o coletor, tá? Se o coletor estiver assentado no passeio, como é o caso aqui na minha rua, os coletores são no passeio, então o recobrimento mínimo vai ser de 60 centímetros, porque no passeio não vai ter tanta movimentação, né? Tanto peso, dificilmente vai passar um caminhão em cima do passeio. Mas se for na rua, aí esse recobrimento vai ser maior, vai ser de 90 centímetros, tá bom? Então a profundidade a montante, né, no caso de uma tubulação assentada na rua e que tem um diâmetro de 100 milímetros, a profundidade a montante vai ser igual a 1 metro, porque vai ser 0,9 mais 0,1. Aí é mais ou menos isso que tem aí. Estou passando porque a gente vai responder, então não adianta passar. Tá. Então vamos lá. A profundidade da jusante, né, vai ser a cota do terreno a jusante menos a profundidade do coletor, a cota do coletor a jusante. Sempre tem esses casos, gente, mas esses casos eu estou passando rápido também, porque eu vou disponibilizar, na verdade, já disponibilizei tanto os slides quanto o livro de onde essa professora tirou essas figuras aí, tá? Então, esses casos aí é só para a gente ver como é esse coletor. Se é um coletor de cabeceira, se é um coletor que só tem uma entrada, se é um coletor que tem 2 entradas, tá? Então, a gente sempre tem que ver qual é a menor cota, tá? Onde está mais profundo. Porque eu não posso colocar um coletor, chega nessa profundidade, outra nessa profundidade. Obviamente, esse aqui vai ter que sair na menor profundidade. Se eu colocar mais alto, não vai conseguir escoar a água, tá? E 3 computadores ligados em reunião vai dar confusão aqui em casa. Mas vamos lá. Por fim, quer dizer, quase fim, a gente vai calcular a tensão trativa, tá? A tensão trativa também a gente não calcula diretamente, a gente precisa usar uma tabela, que também já disponibilizei para vocês. A tabela 11 do livro do professor José Almi, e aí com os dados da lâmina líquida, a gente acha o valor de beta, tá? Que está um B, né? O valor de beta, e aí através disso a gente acha o raio hidráulico. Com o raio hidráulico, a gente calcula a tensão trativa, porque a gente adota o gama do esgoto sendo igual ao gama da água, e a declividade de projeto a gente já calculou lá, já determinou lá atrás, né? Através da escolha entre o valor da declividade mínima ou a declividade de terreno, tá? E aí a gente chega na velocidade crítica,
que é dado por essa equação aqui, tá? Que é dada, a única coisa que a gente precisa é do raio hidráulico, que a gente já determinou, e o valor da gravidade. Tá? Gente, então, é isso. Agora eu vou dar um minutinho para todo mundo pegar aí lápis e calculadora, que a gente vai fazer o nosso exercício, ok? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não? Por enquanto não, professor. Não? Então pegue aí as planilhas, a calculadora, que a gente vai começar a responder. Eu vou projetar aqui só o enunciado da questão que a gente vai responder. Mas vão pegar lá o material de vocês, caso não tenham trazido. Teacher! Eu tô aprendendo. E aí, gente, já tá todo mundo com material? Desculpe aí, eu precisei dar umas instruções domésticas aqui. Alguém me pediu para fazer a chamada às 3 horas, né? Foi Daniele Pro, acho. Acho que elas já saíram. Já. Tinha um compromisso. Tá. Eu disse a ela para me lembrar, mas ela não me lembrou. E agora eu não tô... Acho que mudou aqui alguma coisa. Pronto. Mas aí eu vou aproveitar e colocar o nome dela logo, já gerou a planilha. Não, ela ainda tá por aí. Pelo menos deixou ligado o computador para ganhar a presença. Foi esperto. Gente, vamos lá. Vocês estão vendo, então, a minha apresentação aqui, o exemplo do dimensionamento? Sim. Sim? Então, esse aí é o exemplo que está lá no livro do professor José Almir, tá? Ele pede para a gente projetar uma rede coletora de esgoto para um trecho pequeno, tá? O trecho é esse aqui, um trecho que tem aqui esses 4, na verdade, né? 4 trechos principais, tá? Que vai levando aqui dessas residências até essa ET. Para esses dados aí, população inicial, 1.000 habitantes, então veja que é um conjunto, um condomínio, condomínio é muita gente, né? Mas um conjunto assim pequeno, um bairro pequeno. População final, 1.500 habitantes. Consumo efetivo per capita, né? A quantidade de água que as pessoas utilizam, 200 litros por habitante dia. Coeficiente de retorno 0,8. Os coeficientes K1 e K2, 1,2 e 1,5, respectivamente. E a taxa de contribuição da infiltração de 0,5 litros por segundo por quilômetro. Eu esqueci de perguntar, alguém se lembra o que é essa taxa de infiltração? Michele, ainda está por aí, Michele? Você ainda está entre nós? Michele, o que é essa taxa de infiltração, você lembra? São
O esgoto que sai pela tubulação, no caso, durante o percurso. Na verdade, eu estou na dúvida se é o que entra ou o que sai dentro do percurso. Tá. Acho que Vamos, ó, que entra. Pense que eu estou dimensionando uma vazão, né? Eu estou acrescentando valores à vazão, então é o que está entrando. Como é que essa vazão entra? Normalmente, quando chove, o solo fica saturado e aí começa a entrar água da chuva pela tubulação, né? A tubulação não é... Eu tenho uma tubulação de 5 quilômetros. Eu não tenho um tubo de 5 quilômetros, tá? Eu vou ter tubos aí, dependendo, sei lá, 2 metros, 6 metros, às vezes até menos, dependendo do tipo de material. E aí eu vou colando um no outro, né? Vou juntando um no outro. Nessas soldas, às vezes, fica alguma falha, e aí começa a entrar água. Outro lugar onde tem muita infiltração também são nos órgãos acessórios. Às vezes, aquela junção aqui da tubulação com o poço de visita, há uma certa falha nesse rejunte aqui, aí infiltra água, tá bom? Então, é água que vai entrando, tá? É claro que pode haver perdas também, né? Mas a gente está considerando, a gente sempre tem que dimensionar para a pior situação, né? Para a situação mais crítica. Nesse caso, a situação mais crítica é quando eu tenho água de chuva infiltrando na rede de esgoto, tá? Então tá, essas são as informações que a gente tem. Essa aqui é a figurinha da rede, tá, gente? Tá um negócio assim meio torto. No material que eu mandei para vocês também vão ver que tá meio torto, porque se tem uma coisa em que eu não sou boa é em tirar foto. E aí, como não dava para escanear, eu precisei tirar foto, então vai ficar um negócio meio torto, assim, meio embaçado. Vocês relevem aí. Se alguém estiver em cruz e tiver mais habilidade do que eu posso emprestar o livro para tirar foto para ficar melhorzinha, tá? Mas como é só para a gente fazer essa disciplina aqui, eu acho que dá para o gasto. Então, vamos lá. Esse aqui é a nossa rede, e eu tenho aqui esse setor. O trecho que a gente vai calcular é esse trecho aqui, o trecho 1,1, tá? Quais são as informações que a gente tem do trecho 1,1? A gente tem aqui um órgão acessório, não tem dizendo qual é. No projeto, vocês vão me dizer que órgão seria esse. Tem aqui a cota, tá, de montante, que é de 10 metros, a cota de jusante, que é de 9 metros, a direção do fluxo, né, tá vindo aqui por gravidade, da esquerda para a direita. Tem aqui a numeração do trecho, 1, e o tamanho do trecho, 70 metros, tá? Então, aqui a gente precisa determinar basicamente o diâmetro. Mas para a gente determinar esse diâmetro e também singularidades, a gente precisa calcular todas aquelas coisas, como declividade do terreno, tensão trativa, lâmina líquida de água e etc. Tá? Gente, só uma pergunta. Depois que eu calcular esse trecho 1, Caio, o que é que você calcularia? Calculei e preenchi toda a tabela. A jusante do texto do trecho 2,2? Não, não sei. Não. E o 2,1? Vá, pergunta valendo $1 milhão. Eu faria o trecho 2. Não, viu, gente? Tá gravando isso. Não é $1 milhão. Vai que alguém queira cobrar depois. Eu faria o trecho 2,1. 2,1. Isso. Assim, você pode fazer o trecho 2,1 tranquilamente. Eu posso fazer o trecho 3,1? Sim. Por que a gente faz o trecho 2,1? Porque é um trecho de cabeceira, né? É um trecho de cabeceira. Mas o trecho 3,1 e 4,1 também são de cabeceira. Já dava para a gente fazer? Dava. Sim. Todo mundo concorda? Eu acho que não, porque ele depende da vazão anterior também, né? Porque, gente, tem coisas que a gente vai... tem coisas que a gente vai depender da jusante. Aí quem é que vai ser a jusante desse?
2. Exatamente, vai depender de 1, 2. Então, é melhor, a gente tem que fazer o 2, 1, aí depois faz o 2, 2, para depois fazer o 1, 2. Aí a gente tem que fazer esse, mas dependendo desse valor de jusante aqui, que pode ser que seja necessário para usar nessas jusantes aqui. Então, o trecho 1, 3 vai ser o último que a gente vai calcular. Por que eu estou dizendo isso? Porque no livro, gente, está nessa ordem. 1, 1, 2, 1, 3. Professora, eu tenho uma dúvida. Oi. Não, Deixa eu só terminar esse raciocínio. No livro tá 1, 1, 1, 2, 1, 3. Se você for nessa ordem, quando você chegar no trecho 1, 2, vai sair vazão, vai sair uns valores que você não vai saber de onde e vai ficar doido. Então, primeiro você faz o 1, 1, depois você faz o 2, 1, depois o 2, 2. Aí é que você vai somar a jusante desses dois para dar montante desse. Ok? Mas hoje eu só quero ver se a gente consegue já 3:15. Fazer o trecho 1, 1. Quem ia me perguntar, me pergunte. Tarcísio, Diga, essa Tarcísio. cota é do coletor ou do terreno que está indicado? É do terreno. Entendi. É do terreno, tá? Aí a gente não pode ser do coletor, porque o coletor fica coberto, ele fica enterrado. E o quanto ele fica enterrado vai depender do recobrimento e do diâmetro. E a gente precisa saber quem é o diâmetro, tá? Entendi. Mas é a partir desse dado que a gente vai determinar a profundidade do coletor, ok? Então vamos lá. Se todo mundo está com as tabelinhas em mão, com a planilha, eu acho que a planilha que eu passei para vocês é igual a essa aí, né? É. A diferença é só que aqui em cima eu coloquei o número 1, 2, para facilitar para vocês saberem. Como é que eu calculo a coluna 3? Aí vai lá no livro, diz como é a coluna 3, tá? Então vamos lá. Coluna 1 é só dizer quem é o trecho 1, 1. Coluna 2 é só dizer o tamanho desse trecho, tá aqui, 70 metros. E agora a gente vai calcular aquela taxa, tá? A taxa inicial e a taxa final. Como é que a gente calcula essa taxa, tá, gente? A taxa, aí eu quero que vocês, que são ágeis na calculadora, só vejam se as contas estão certas. A taxa inicial vai ser igual ao coeficiente de retorno, 0,8, vezes K2, que é 1,5, vezes população inicial, que é 1.000, vezes a cota per capita, o consumo per capita, que é 200 litros por habitante dia, dividido por esse 86.400, só para a gente dar o resultado em litros por segundo. Veja aí se todo mundo deu isso. Deu, né? Gente, todos esses valores aqui estão no enunciado, ok? E agora a gente precisa calcular a vazão final. A vazão doméstica final. Qual é que vai ser o valor dessa vazão doméstica final? A equação é a mesma? Vai usar o K1. Vai usar o K1, é a única diferença, tá, gente? Então vai ser C vezes K1 vezes K2 vezes a população, só que agora é a população final, que é de 1.500 habitantes, vezes o consumo per capita, de 200, tá? Então façam aí rapidinho. Deu quanto? Marina, faça ligeiro, senão diga a Rosa. Vou dedurar você. Vamos lá, gente, dá quanto? A senhora pode repetir a pergunta, por favor? Eu quero saber qual é a vazão final. É porque se eu der um próximo clique já aparece a resposta. Aqui deu 5. 5. Mais alguém? Deu 500 e você ficou com medo, né? Eu fiquei assim estranhando, aí eu bati de novo. Nunca dá exato. Nunca dá número exato, mas dessa vez é 500, Marina. Confio em você, mulher. Tá, gente?
Então, a vazão final, a vazão doméstica final dá 5. Veja como muda, tá, gente? Né? A população aumentou, ainda tem aquele fator de 0,2 que a gente acrescentou, então aumentou bastante a vazão final. Aí agora vamos para a taxa de contribuição linear. Quem é que vai ser a taxa de contribuição linear? Vai ser a vazão doméstica inicial dividido pelo comprimento total, mais a taxa de infiltração. Quem tiver curiosidade, some aí todos os trechos. Eu acho que eu somei, não me lembro mais não. Eu acho que eu somei. Deu 544. Somando todos os trechos. Deixa eu voltar aqui. Todos esses trechos daqui, tá, gente? 70 mais 80 mais 95 mais 92. Tudo isso aí deu 544. Então, e esse 0,0005 é a taxa de infiltração, que a gente usou como sendo 0,5 litros por quilômetro, eu acho. 0,5 litros por segundo por quilômetros, mas como aqui a gente está usando aqui em metros, aí por isso que a gente teve que transformar aqui em metros também. Tá? Só Oi, no slide anterior, você pode voltar rapidinho? posso. Ali é 1.500. É porque eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V. Aí teve coisa que eu corrigi. Pronto. Oi, estão prestando atenção. E aí, gente, deu isso mesmo? Deu. Mais alguém fez? Alguém deu diferente? Fiz aqui de novo, deu isso mesmo. Pronto, depois que a gente calcular isso, a gente calcula a taxa de contribuição linear final, que é a mesma coisa, só que agora a gente vai usar a vazão final, que é de 5. Então, a mesma coisa, vamos pular, que dá esse valor aí mesmo. Aí meu objetivo era que a gente visse os valores. Não, eu acho que eu errei aqui a ordem. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Então, a gente tem aqui, né, as vazões. Tá. Vamos calcular agora a vazão do trecho, tá? Lembrando que o trecho é esse, o trecho 1,1, que tem 70 metros. Quem é que vai ser a vazão do trecho? Aqui é só para dizer que a primeira coisa que a gente vai preencher na tabela, a terceira, né? Preenchemos o trecho, preenchemos o comprimento, que é só pegar os dados, e agora a gente preenche a taxa inicial e final. Agora vamos calcular as vazões, né? Primeira vazão do trecho, que vai ser igual àquela taxa do trecho inicial vezes 70, e depois a taxa do trecho final vezes 70. Que dá esses valores aí. Alguém faça aí para mim o final, outra pessoa faça o inicial. A Dilson gosta de calcular, faça aí o final. Michele, faça aí o inicial. Quem fizer primeiro ganha uma serenata, quando a gente se encontrar presencialmente. Deu quanto? Deu isso mesmo, gente? Foi. Final deu. Deu, né? Beleza. Então, vamos lá. A vazão de montante, gente. Tá aqui nesse trecho 1,1. Quem é a vazão de montante? Tanto no início quanto no final do plano, a vazão de montante vai ser 0, certo? Porque não tem nenhuma contribuição anterior, porque é um trecho de cabeceira, ok? Então, vazão de montante de início e vazão de montante de final de plano, 0 litros por segundo. Então, a gente vem aqui e preenche na planilhinha. Vocês estão conseguindo preencher a planilha? Eu estou dando tempo para vocês preencherem? Sim. Deixa só um pouquinho aí, pronto. Pronto, vou deixar.
Gente, se passar um pouquinho da hora, tem problema? Porque senão a gente vai ter que ter aula sexta. E sexta tem uma banca de TCC, não posso dar aula para vocês. Eu posso ficar até mais tarde. Não sei o pessoal aí. Sim, passar também. Ó, gente. Oi, falou, Dilce? Não, eu falei, sem problemas também. Ó, gente, nosso horário é 3h30, tá? 3h30, quem quiser sair, pode sair. A aula tá gravando, vai ficar disponibilizada para vocês gravada, mas eu vou continuar porque sexta-feira eu tenho esse TCC, essa banca, e aí eu não ia poder dar aula, ia ter que gravar. Então, já que eu ia gravar, já gravo aqui mesmo, porque quem ficar pode tirar alguma dúvida que eu não ia me lembrar na hora da gravação, tá bom? Mas aí, terça-feira, tem aula presencial de dúvidas, tá? Terça-feira eu quero vocês aqui para tirarem dúvidas disso aqui. Sexta-feira eu quero que vocês façam, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula para vocês colocarem para mim, responderem para mim os trechos 2.1 e 2.2, tá bom? Eu quero que vocês respondam esses. Pelo menos, tá? Quem quiser responder todo é melhor porque já tira dúvida. Mas aí na terça-feira a gente vai começar já do trecho 1.2, ok? Vamos lá. Então, a vazão já fizemos aqui, né? Vazão de montante que é 0, porque é um trecho de cabeceira, e vazão de trecho que é só multiplicar isso aqui por isso aqui. Vamos continuando agora a vazão de jusante. Quem é que vai ser? Vazão de jusante sempre vai ser vazão de montante mais vazão do trecho. Como a vazão de montante era 0, então vai ser igual, né, nos dois casos. E aí, gente, a gente tem que calcular a vazão de projeto. Como a vazão de jusante, nesses dois casos, né, tanto de início de plano como final de plano, é inferior a 1,5 litro por segundo, a gente vai adotar que a vazão de projeto é igual a 1,5, ok? Então, por isso que aqui na nossa tabela eu coloquei vazão de jusante, aqueles valores, né, que a gente calculou, e a vazão de projeto é 1,5, tá? Aí vamos continuando, agora nós vamos calcular a declividade. Para calcular a declividade, a declividade de projeto, né? A gente já vai precisar adotar um diâmetro, mas eu não vou colocar agora, só depois que a gente fizer alguma avaliação se esse diâmetro é correto, tá? Então vamos lá. Para calcular, para determinar a declividade de projeto, a gente precisa calcular a declividade do terreno. O terreno é esse aqui, montante 10, jusante 9 e trecho, né, comprimento do trecho 70. Então, a declividade do terreno deu 0,143, tá? Veja isso de vocês dar isso também. Deu. Deu, né? E agora vamos calcular a declividade mínima, tá? A equação é essa, 0,0055 vazão elevado a 0,47. Que vazão é essa que a gente vai usar aí, gente? Montante, jusante ou trecho? Do trecho. Pegadinha. Não, gente, é a vazão de projeto. Tá? Quem é a vazão de projeto? Vai ser ou a vazão de jusante ou 1,5, quando a vazão de jusante é inferior a 1,5, ok? Nesse caso, como a vazão de jusante foi inferior, a gente vai usar aqui 1,5 como a vazão de projeto, tá? Aí, a declividade deu 0,0045, ok? Ok. Calcularam aí, deu esse valor? Deu. Deu, né? Então, qual a vazão de projeto que a gente vai usar? Marina? O vazão não, gente. Declividade. Marina, qual a declividade de projeto? Lembrando o que a professora Rosa ensinou. Acho que é do terreno, né?
É a do terreno. Por quê? Porque a do terreno tá dando maior do que a mínima. Maior do que a mínima, tá? Então, a gente vai usar a declividade do terreno, tá? Continuando aqui, então eu adotei aqui a declividade de projeto como sendo igual à declividade do terreno. Sempre vai ser igual à declividade do terreno? Não. Se a declividade do terreno for menor do que a mínima, aí a gente vai usar a vazão mínima, ok? Vamos continuando agora, nós vamos calcular aqui na nossa tabelinha, né? A gente está vendo que agora a gente vai calcular cotas e profundidades. Vamos calcular a cota do coletor a montante, tá? Como eu disse, para a gente calcular a cota do coletor, a gente já precisa adotar um valor de diâmetro, que a gente está pensando que vai ter esse coletor, tá? Então, aqui o autor adotou como diâmetro inicial, mínimo inicial, 150 milímetros, tá? Por isso que a profundidade a montante, essa profundidade a montante vai ser lá a profundidade do coletor, vai ser de 1,05 metros, que vai ser 90 centímetros de recobrimento, mais 0,15 metros, estou usando, 0,9 metros, que é o recobrimento, mais 0,15 metros, que é o diâmetro, tá? E aí a gente usa essa equação. A cota do coletor a montante vai ser igual à cota do coletor a jusante, a cota do coletor a montante vai ser igual à cota do terreno menos a profundidade do coletor, tá? Dessa maneira, vou pedir nem para vocês fazerem, que é bem fácil, nem para vocês fazerem na calculadora. A cota do terreno a montante é 10, menos a cota do coletor, então a profundidade a montante vai ser 1,05, portanto, a cota do coletor a montante, tá, vai ser 9,5. E aí a gente vem para o cálculo da cota do coletor a jusante. Qual a cota que esse coletor vai ter a jusante? A montante ele vai ter isso, tá? Eu tenho o terreno que tem 10, a cota de 10 metros, uma profundidade de 1,5, então 1,05, então o coletor, a montante, vai ter 8,95 metros, tá? E qual é a cota desse coletor a jusante, né? Ele vai pela declividade do terreno descendo assim, da esquerda para a direita. Então, qual vai ser a cota desse coletor? A cota do coletor a jusante vai ser igual à cota do coletor a montante, menos essa diferença que a gente tem por causa da declividade. Então, a gente vai fazer a declividade do terreno, a declividade de projeto, que nesse caso é igual a do terreno, vezes o trecho, o comprimento do trecho, tá? Então, façam aí só para ver se deu certinho. A cota do coletor a montante é esse valor que a gente calculou anteriormente, 8,95, menos a declividade de projeto, vezes 70. É isso que dá. É isso que dá, tá? Então, lembrando, cota do terreno, profundidade, tá? Do coletor e cota do coletor. Então, aqui a gente preenche já mais 3 colunas da nossa planilha. Cota do terreno, que é só pegar dos dados. Cota do coletor, tá? Que a gente calculou usando o valor de profundidade, a montante, e a profundidade do coletor. Aliás, coletor, né? A profundidade do coletor e aqui as cotas do coletor, usando aqueles dados a jusante da inclinação do terreno, tá? Continuando aqui o cálculo da profundidade a jusante. Sempre usando essa mesma ideia, né? A profundidade a jusante vai ser igual à cota do terreno menos a cota do coletor. A gente calculou a cota do coletor anteriormente, então a gente viu que a profundidade a jusante e a montante, nesse caso, serão iguais, porque é um trecho de cabeceira, isso normalmente acontece. Nos outros trechos, isso vai mudar.
Agora nós vamos calcular, aí entra mais um pouquinho mais complicado, porque a gente precisa usar aquelas tabelas, tá? Calcular, né, o diâmetro, na verdade a gente já adotou, né, esse diâmetro de 150 milímetros, mas vamos fazer as verificações se realmente esse é o diâmetro correto, senão a gente tem que aumentar para 200 milímetros, tá? Então, nós vamos fazer a verificação do diâmetro, determinando a lâmina líquida, que é o YD, e a velocidade final do esgoto. Então, adotando o diâmetro de 150 milímetros, nós vamos calcular essa relaçãozinha aqui. A vazão de projeto inicial dividido pela raiz da inclinação de projeto. Aí, aqui dividir por 1000, porque a vazão está dada em litro por segundo, tá? Queria que vocês fizessem essa continha para saber se dá 0,12 mesmo. Se for para arredondar, ia ficar 13, porque terminou 12,5. 12,5 e o próximo número depois de 5. Mas não vai fazer 4. Então deixe 12 mesmo. Mas não vai fazer diferença não, porque não vai ter esse número exatamente lá. Tá? Esse número, gente, esse número de 0,012, a gente vai procurar na tabela 10, qual é o valor mais próximo dele e superior, tá? Porque ele está mais próximo. No caso, o mais próximo vai ser 0,133, tá? Então, mesmo que a gente arredondasse aqui para 0,13, enfim, daria esse valor aí, tá? Então, a tabela é essa tabela tem 4 folhas. Então, como é que a gente vai olhar essa tabela, tá, gente? A gente vai olhar aqui o diâmetro, no nosso caso, 150, e vai olhar aqui, para cada diâmetro, eu tenho uma relação velocidade final, inclinação do terreno, e vazão de projeto, inclinação do terreno. Então, a gente calculou a inclinação do terreno. Então, vai procurar aqui qual é a inclinação do terreno, tá? Nesse diâmetro de 150 milímetros, mais próximo àquele valor lá de, esqueci, 0,013, tá? Então, a gente achou aqui, ó, quer dizer, de 0,012. Então, a gente viu que o valor mais próximo de 0,012 é esse aqui, de 0,133, tá? Então, a partir dessa tabela, a gente pega esses valores aqui, esses valores serão importantes. Não todos eles, só esse aqui e esse aqui, porque eu coloquei um quadrado inteiro, mas não era para ter destacado tudo não, tá? Mas vamos por partes. Agora, o que é que a gente precisa saber? É a lâmina líquida. Lembra que a lâmina líquida tem que ser inferior a 75%, ou seja, inferior a 0,75%. A gente viu que com esse diâmetro e com essa inclinação do terreno, com essa vazão, a gente tem que a lâmina líquida é de 0,2. Então, por esse parâmetro, lâmina líquida, esse diâmetro de 150 passou, ok? Então, continuando. A gente viu que por esse valor de 0,133, a lâmina líquida é de 0,2, como é menor que 0,75, esse diâmetro está ok. Agora, vamos calcular qual é a vazão final, tá? Como é que a gente vai calcular a vazão final, tá, gente? Se a gente olhar na tabela de novo, na tabela, a gente tem aqui essa relação de vazão final e inclinação do terreno. Nesse caso, vai ser 5,3, ok? A gente não calculou esse número, a gente calculou esse valor aqui, dessa relação, achou esse número, e aí viu que o YD é 0,2 e a relação de vazão, inclinação do terreno é 5,3. Então, por esse número, essa relação, velocidade dividido por raiz da declividade é igual a 5,3, então eu vou ter que a velocidade vai ser igual a 0,63 metros por segundo, tá? Aí se faz isso para vazão de início e vazão de final de plano, mas como são iguais, né, as duas são 1,5, só precisa calcular uma vez e repetir lá na tabela, ok? Então, nós temos aí a vazão final.
E agora a gente precisa calcular a tensão trativa, tá? Tanto de início como de final de plano. Sabendo que o YD é 0,2, a gente vai lá na tabela 11, tá? O que é essa tabela 11? É essa tabela aqui. Então, a gente vem aqui nessa relação, no caso da gente deu 0,2. Para um YD 0,2, o valor de beta vai ser igual a 0,121. Sabendo que beta é essa relação aí. Beta é igual a raio hidráulico dividido pelo diâmetro, tá? Então, se eu tenho que o beta é 0,121 e eu adotei um valor de diâmetro de 150 milímetros, a gente acha o raio hidráulico, tá? Por essa relação aí. Então, a gente viu que o raio hidráulico é 0,018, tá? Façam só essa continha aqui, 0,121 vezes 0,15, para ver se dá isso mesmo. Isso. Deu isso, né? Esse 0,15 aqui saiu de onde, gente? O diâmetro que foi adotado. Isso, o diâmetro que foi adotado, tá? Então, vamos calcular a tração trativa, que é dado por gama, vezes o raio hidráulico, vezes a inclinação do terreno, tá? O gama da água, do esgoto vai ser igual ao gama da água, a gente faz essa aproximação. Então, 1.000 vezes 0,18 vezes 0,143, que é aquela declividade que a gente achou lá atrás, a gente chega à conclusão que a tensão trativa é de 2,52 pascais, tá? Essa tensão trativa tem que ser maior ou igual a 1. Eu não coloquei aí, mas está lá na norma. Querem fazer essa conta para ver se dá certo? Alguém fez? Deu isso aí? No lugar de 252, o meu ficou 257. No meu aqui também. 257? No meu também. O meu aqui também. Certo. 0,143. 257. Deixa eu ver. Eu acho que é porque no livro, deixa eu ver a minha pesca aqui. Eu fiz todos os cálculos do livro, porque às vezes tem umas diferençazinhas, né? Deixa eu ver. Pronto. No livro tinha dado 0,59. Aí eu fiz o meu deu 0,52, mas eu acho que é porque eu estava usando... Não, 0,18, enfim. No livro deu 0,59, mas vocês fizeram 1.000 vezes 0,018. 00143. Gente, eu estou fazendo aqui e está dando de novo 0,2574. É isso, aqui tá 0,252. Nesse caso, no lugar de 2 fica 7. 2,5... 7, entendi. Deixa eu mudar aqui. 5, 7. Agora, deixa eu fazer aqui para... Fica 2,57 PA, então, que será no meu. Não, porque agora é mais fácil, porque ali eu tinha que afastar a tabela. Aí era uma cirurgia, é quase uma cirurgia cerebral, que não tem muita coordenação. Aí vamos lá. Então, calculamos, tá? O valor da tensão trativa. Então, passou também do que a gente queria, do mínimo, né? Que é de 1. Então, vamos lá. Acho que tem que ser entre 1 e 5, se eu não me engano. Depois, Marina me diz que ela estudou isso mais do que eu.
Então vamos lá, gente. Então Isso já aí eu não sei, não. por estudo, porque é uma das. Rosa não falou ainda, mas precisa. Rosa não falou essa parte ainda, não. Ainda não falou, mas Rosa fala mais do que eu. Veja que eu não dei hidráulica, porque senão não dá tempo, Porque né? a gente tá vendo muito detalhado isso. Aí a gente tá na parte da declividade em saneamento ainda. Isso. Mas veja, você tem saneamento todinho para ver isso, né? A gente tem aqui uma parte dentro de esgoto para falar isso. Então, por isso que está nessa correria. Por isso que eu disse a você, quando você me falou, disse, olha, é um resumão. Mas vamos lá. Sim. Então, gente, calculamos já tudo isso aqui, a tensão trativa, tá? E agora só nos resta calcular a tensão trativa de fim de plano é igual a de início de plano, porque o YD é igual, tá? E o YD, por sua vez, foi igual porque a vazão, tanto de início quanto de final de plano, era igual, que era a mínima, tá? Então, agora a gente vai calcular a velocidade crítica. A velocidade crítica é dada por essa equaçãozinha aí. A raiz de G vezes o raio hidráulico. Então, é raiz de 9,8 vezes 0,018. Lembrando, esse valorzinho aqui saiu de onde? 0,018? Pela tabela, não foi não? Em consequência da tabela, né? Tem a fórmula, mas as coisas a gente pegou na tabela. Isso, a gente acha o valor lá de beta, aí entra na fórmula, e aí acha o valor de raio hidráulico, tá? Então, a velocidade vai ser essa aí, 2,53, é a velocidade crítica. O que é essa velocidade crítica, tá, gente? É aquela velocidade que, se o esgoto ultrapassar, vai entrar em outro regime. E um regime vai sair do regime permanente e vai entrar no regime de turbulência. E a gente não quer isso, a gente quer calma, paz e tranquilidade para o nosso esgoto. Então, a nossa velocidade... Oi. O meu não deu isso, não. Não, ixi. Ficou bem mais baixo, ficou 0,42. Então, deixa eu ver, deixa eu pescar logo aqui, se eu copiei errado do livro. Ai. Não, gente, é porque faltou um fator. Desculpa. Multiplique agora por 6 para ver se dá certo. Agora deu. Ainda bem que não tinha dado certo. Já pensou? Duas contas diferentes dão o mesmo resultado, a gente ia discutir os princípios da matemática, tá? Então é porque faltou a multiplicação, tá, gente? A equaçãozinha é essa, 6 vezes a raiz de G vezes H, raio hidráulico, RH, tá? Então esse é o valor da velocidade crítica final do plano. Então é mais uma verificação. A nossa velocidade do esgoto tem que ser inferior à velocidade crítica, tá bom? Para que o esgoto não trabalhe em turbulência. Se essa velocidade for maior, a velocidade do esgoto for maior do que a crítica, a gente vai ter que aumentar o nosso diâmetro, ok? E a velocidade final vai ser igual à inicial, porque as vazões e raio hidráulico, enfim, é tudo igual, ok? E com isso a gente completa a nossa tabela, tá? Com isso a gente tem... Oi? O que seria essa profundidade singular? Eu esqueci de falar. É a profundidade da singularidade. É a profundidade do órgão acessório, tá? Que ele vai estar na mesma profundidade do coletor mais profundo. Como aqui dos coletores, né, que chegam naquele ponto. Como aqui é um coletor de cabeceira, a profundidade da singularidade, a montante e a jusante. Lembra que no nosso desenho... Gente, esse era o último slide, tá? Eu só voltar para lá para mostrar. Pronto. É a profundidade desses coletores aqui, tá? Dessas singularidades aqui. Singularidade da montante, singularidade da jusante. Como é de cabeceira, então, essa profundidade só depende desse trecho mesmo, tá? Aí, quando for outra, a gente tem que ver. Ó, essa
Essa profundidade aqui vai depender desses três. O mais profundo desses três, aí vai ser a profundidade da singularidade aqui. Entendeu? Entendi. Não. Entendeu? Ok? Não terminei tão tarde, antes das 4 horas. Gente, mais alguma dúvida? Não? Não? Não sei se eu me passei, mas na planilha que você mandou pra gente, tem uma velocidade final de coluna e aqui a gente não deu. O que seria essa velocidade final? Velocidade final? Tem isso na planilha. Tá, mas eu acho que é aqui que não tem a velocidade final. Mas a gente calculou aqui a velocidade. Foi 0,63. 63, foi, a gente calculou, é porque na de vocês eu fui digitando. Mas aqui eu só fiz copiar do... Ó, aqui eu só copiei o livro, tô botando culpa no professor, que me ajudou que só, tô sendo ingrata. Mas aí eu não reparei isso. Mas, ó, eu só fiz copiar essa aqui, aí não tem, tá? Mas é importante ter essa velocidade para você ver, para verificar se é inferior à crítica, ok? Gente, então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Sexta-feira, eu vou pedir... Sexta-feira não temos aula, tá bom? O que é que vai contar a presença da sexta-feira? É vocês tirar uma foto da planilha desses 3 trechos. Eu quero respondido até o trecho 1.2, ok? Então, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula uma atividade, e essa atividade também vai fazer parte da nota dessa unidade, tá? Então, tem uma composição, vou fazer aquele mesmo gráfico de pizza, dizendo em que eu vou, quais são os parâmetros que eu vou dar nota nesse módulo de esgotamento sanitário. Então, eu vou dar, dos 100 pontos possíveis, é pouco, né? Eu só vou dar 10 pontos para quem responder esses 3 trechos, tá bom? Por que eu estou fazendo isso? É porque a maioria das pessoas só funciona na pressão. Se eu deixar livre, vocês não vão fazer isso e aí não vão conseguir fazer o projeto e vão acabar se prejudicando, que é 35% da nota. Se vocês souberem que tem que me entregar isso, aí vocês vão se forçar a fazer. E essa é uma parte que é individual, tá? Vocês podem até fazer em grupo, mas vocês vão me responder lá pelo Google Sala de Aula individualmente. Pode fazer junto. É claro que vocês vão fazer, eu quero que façam na mão, tá bom? Aí cada um tira foto da sua planilha, dos seus cálculos, coloca tudo, tá, gente? Assim, tira foto, bota no Word, manda no PDF, enfim, mande um arquivo só, não mande foto não, que vocês não vão conseguir. Juntem as fotos, não precisa ser muitas não, dá a planilha e um memorialzinho de cálculo se precisar, tá? Mas principalmente tira a foto da planilha e mande para mim lá pelo Google Sala de Aula, não é pelo e-mail, tá bom? É pelo Google Sala de Aula, ok? Essa é a tarefa para todos os alunos e isso vai contar a presença de sexta-feira e 10 pontos dos 100 possíveis, né, para essa atividade de esgotamento sanitário. Ficou entendido? Sim. Sim. Foi, né? Eu não estou querendo ser má com você. E vai ter prazo até segunda, pronto. O quê? A atividade vai ser passada sexta-feira e vai ter o prazo de fazer até segunda? Isso mesmo. Eu já vou passar hoje, tá? Hoje não, que acho que não dá tempo. Enfim, hoje, amanhã eu já passo. Quem quiser fazer, faz, mas eu vou dar o prazo até segunda-feira, 23h59, tá? Para não embolar já com da terça-feira. E terça-feira a gente tem aula só para tirar dúvida e para fazer esse restante, tá bom? Porque eu tô com receio de deixar vocês livres e vocês acabarem não fazendo, gente. Tá bom? Mas se alguém fizer todo, mandar foto para mim da planilha completa, agora não pode colar do livro não, tá, gente? É para fazer. Aí eu dispenso da aula terça-feira.
Mas é bom que venha, que tire dúvida, porque só terça-feira que eu vou liberar o projeto da rede que vocês têm que dimensionar valendo nota, tá? Eu ia liberar sexta, mas não vou mais não. Vou liberar só terça, para vocês passarem o final de semana aí. Brincadeira, só preciso estudar na sexta, tá? Para isso, para estar bem afiado, para quando for fazer o projeto já tá tranquilo. Marina, você ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar do prazo, mas aí eu lembrei que era até segunda mesmo. Pronto, até segunda. Não adianta dar mais prazo não, que quanto mais prazo eu dou, mais vocês deixam para depois. E meu objetivo é exatamente pressionar para que vocês façam logo, para não embolar as coisas, tá? Ah, gente, outra coisa também que eu queria falar. A nossa aula, a apresentação desses trabalhos, tá para os dias 15 e 18 de dezembro. 18 já é o final dos finais, é o último dia de aula, tá? E já está todo mundo muito cansado. E mesmo quem for apresentar dia 18, tem que me entregar o trabalho pronto, tem que enviar para mim pelo Google Sala de Aula até a segunda-feira à noite, porque eu preciso ver para poder na terça-feira fazer a arguição. Então eu estava com a ideia de todos os 5 grupos apresentarem na terça-feira. O que é que vocês acham? Aí a gente pode começar, ou começa mais cedo, mesmo. Ou a gente começa mais cedo 1h, ou a gente termina mais tarde, 4h30. Aí depende dos horários de vocês. A gente prolonga a aula. Prolonga é melhor, né, Tarcísio? Para poder comer a feijoada e ter o descanso depois do almoço, né? Eu também acho. Também acho melhor. Tá bom? É verdade. Tá bom. Então, gente, dia 15 de dezembro, nós teremos aula das 2 até 4h30, 5h, mas acho que não vai tudo isso não, porque eu quero só uns 10 minutos de arguição. Eu vou fazer o sorteio dos grupos, tá bom? E vai ser sorteado, assim, vai ser sorteada a sequência dos grupos e você tem que estar na hora que seu grupo for apresentar. Na hora dos outros não é preciso que você esteja não. Se quiser ficar para já saber o que é que eu vou perguntando para ir se preparando para responder, tá? Mas eu vou dar todas essas instruções no vídeo tutorial sobre fazer esse trabalho do esgotamento sanitário, mas eu só queria definir com vocês se daria certo para a apresentação ser só na terça. Aí, como diz meu filho, na terça vocês já estão tutti, já estão de boa, Professora, livres. se precisar, pode antecipar, porque nesse caso, tipo, 4h, eu tenho teoricamente eu teria aula, mas talvez tenha ou não aula síncrona. Então, se não tiver, pode prorrogar, mas se tiver alguma coisa que comece 4h e não 5, aí poderia empatar um pouco. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer o sorteio, que eu já vou publicar o vídeo com o sorteio para vocês saberem a sequência, e a gente espera, tá? Se no dia você souber que tem... Quer dizer, você tem que saber antes, né? Se tem aula. Aí você vê se você troca com o grupo ou se a gente começa mais cedo com o seu grupo. A gente começa 15 para as 2, 1h40 com o seu grupo. Tá bom? Certo. Gente, eu não quero que ninguém perca, porque 50% da nota dessa unidade é arguição. Então, por isso que eu estou preocupada, que todos façam. Que eu sei que aqui e acolá um fica... né, escorado no outro, principalmente por causa do cansaço que está agora. Então, eu quero que todos façam, porque 50% dessa nota é você responder a pergunta. E se não responder na bucha, se gaguejar, brincadeira. Mas se eu vi que está tentando me enrolar, é claro que eu não vou dar a pontuação, tá? Da arguição. Ok? Gente, então, terça-feira estaremos todos juntos aqui. Obrigada por terem a paciência e ficado até agora. Estudem, tá? Juntem as dúvidas, façam a tarefinha que eu mandei dos trechos 2.1, 2.2 e 1.2 e terça-feira a gente se vê, tá bom? Tchau, gente, até a próxima. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, Pro.